O time dos mais escalados conta com 10 jogadores do Palmeiras. Será que essa é uma boa estratégia? Fechar o time do Palmeiras? Nesse vídeo, eu vou analisar os confrontos da rodada 23, montar o esboço aqui do nosso time e passar algumas dicas para vocês mitarem na rodada 23 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal você encontra muito conteúdo sobre o Cartola, Cartola Express também, mas sempre focado na análise dos dados, na análise das estatísticas, né? Para aumentar o potencial das mitadas aí. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 23, mas como vocês sempre sabem aqui, eu gosto de começar compartilhando e mostrando nossa pontuação na última rodada, nosso desempenho na última rodada. Nós fizemos 71,49, ficamos bem acima aí da média dos cartoleiros, né? 49,23. Perdemos três cartoleiros, mas ainda está controlado. Acho que foi uma pontuação ok, né? A gente teve a mitada aí do Soares, né? Falamos que era uma unanimidade na rodada, era o melhor capitão, ele acabou confirmando aí. Um cara muito forte sempre em casa. A gente acertou bastante SG, né? Inclusive, deixa eu até mostrar o nosso dossiê da rodada aqui para vocês, da rodada passada, né? Esse é o dossiê que eu monto com todas as estatísticas da rodada, né? Se a gente pegar os melhores SGs da última rodada aí, a gente acertou Fluminense e Grêmio como SG. O jogo entre Cruzeiro e Bragantino, a gente falou que era um jogo com potencial de poucos gols. E foi realmente 0-0. Confirmou. Só o do Bahia e Vasco que a gente acabou errando aí mais na ousadia, né? Mas felizmente a gente não tava com o Gilberto, não tava com nenhuma peça do Bahia. Então a defesa segurou a gente. Só que aí, do meio para frente, né? Arias decepcionou, Veiga decepcionou. A gente até teve interessante outra coisa mostrar para vocês aqui bem rapidinho, para a gente poder passar já para essa rodada. A gente tinha na análise dos meias, o América Mineiro sendo indicado, a gente escalou o Martinez. Ele até deu uma diferenciada, somou alguns pontinhos para a gente. E curioso que o nosso modelo indicava um atacante do Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia e Botafogo. Todos que jogadores foram bem, né? Vitor Sá, Ademir, Rodrigo Varanda. E no Atlético Mineiro a gente escalou o Hulk, né? Porque, enfim, era a peça principal do Atlético Mineiro. Ele estava com alguns problemas aí físicos, né? Acabou não indo bem, mas o Paulinho acabou mitando e confirmando o nosso dossiê, né? Então, a gente vê como as estatísticas realmente costumam funcionar, mas enfim, achou uma pontuação ok, o SG manteve. A gente fez 123 na rodada passada, 82 na primeira, então estamos dentro da nossa meta aí de 1.500 pontos no segundo turno. No total, no ano inteiro, a gente já chegou a 1.653, estamos muito bem. Então deixa aqui nos comentários como é que você foi na última rodada e como é que você está no ano, né? Mas vamos lá passar para a análise dessa próxima rodada. Então, eu vou vender todos os jogadores aqui do time, né? E eu vou começar falando, eu sempre começo mostrando a análise dos confrontos, né? Então, muita gente está escalando todo o time do Palmeiras, a gente tem os confrontos aqui. Lembrando que a gente vai ter uma pausa grande até a próxima rodada, vamos ficar com saudade aí do Cartola, né? O jogo próximo do Cartola é só dia 13 de nove, vamos ter a parada da data FIFA aí, né? Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Lá na frente, lá na quarta-feira, daqui uma semana, a gente vai ter a escalação desses times, né? A gente vai ter nossa tradicional live também, que a gente sempre faz a live aí, né? Bom, para analisar os confrontos, eu gosto muito de, claro, a gente tem o GE aqui que traz sempre bastante informação para a gente, mas eu gosto de olhar o nosso dossiê da rodada, né? Como eu falei, eu gosto de olhar ali os melhores SGs e eu uso uma tabela para analisar os SGs, são duas tabelas, né? A média de gols marcados e sofridos dos times nos últimos cinco jogos, como mandante como visitante, e essa análise de expected goals, né? Que é gols esperados, que é uma análise que bastante casas de aposta usam aí, e acho que a gente consegue chegar a uma a partir disso, a gente consegue chegar numa uma grau de certeza maior sobre o SG, né? Então vamos lá. Analisando os confrontos, eu vou começar falando de Palmeiras e Goiás, né? Então, assim, o Palmeiras, nos últimos jogos que ele foi mandante, ele tem uma média de meio gol sofrido por jogo. Segurou dois SG seguidos aí, né? O Palmeiras. Aliás, o Palmeiras, se a gente olhar lá no SofaScore, que também é um site que eu gosto de usar bastante, vem de 7 jogos sem tomar gol, né? Desde o jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, o Palmeiras não toma gol, então é uma defesa que tá vindo bem sólida. Mas o time do Goiás, pessoal, vive um bom momento, tá? Por isso, assim, nos últimos jogos do Goiás visitante, ele tem uma média de 1,5 gols marcado por jogo, então vem fazendo gols. A última derrota do Goiás no Campeonato Brasileiro foi na rodada 14 para o Santos lá. Já tem umas 9 rodadas aí que o Goiás não perde, então não é um time que tá fraco. O Armando Evangelista acertou bastante o time. O Palmeiras vai estar sem o Murilo, que foi expulso aí contra o Corinthians, né? Então, muito desse SG, a zaga, Gomes e Murilo, fortalece muito o Palmeiras. Sem o Murilo cai um pouco. Então, assim, eu, sinceramente, eu sou palmeirense, eu não acho que é uma estratégia boa escalar o Palmeiras inteiro.
muito menos fechar a defesa. Acho que o Palmeiras é um grande favorito da rodada, mas muito longe de fechar SG. Enfrenta um adversário difícil em casa, tá? É um SG forte, mas não para fechar inteiro, tá? Falando de outros SGs interessantes, eu acho que o SG do Flamengo é legal. O Flamengo ganhou moral aí com a vitória contra o Botafogo. O Atlético Paranaense vai estar sem o Vitor Roque, aliás, a gente vai falar daqui a pouco vários desfalques nessa rodada, né? Vitor Roque, Hulk, Murilo, todos eles suspensos, né? E o Flamengo é o segundo melhor defesa mandante, só tá atrás do Botafogo, tá? O Botafogo tomou 5 gols em casa, o Flamengo tomou só 6. Então, a zaga do Flamengo, a gente é meio estranho, né? Porque não parece, mas em casa é um time que toma poucos gols, tá? Enfrenta o Atlético Paranaense que tem feito até seus golzinhos, mas muito por causa do Vitor Roque, né? Então, o Flamengo é um SG legal. Eu gosto muito do SG do Fortaleza, o Corinthians fora de casa é um time que cria muito pouco, né? 0,8 gols marcados só por jogo, tem dificuldade de produzir ofensivamente o time do Corinthians. E Fortaleza deu uma decaída aí, mas é sempre uma defesa muito forte em casa, né? Então, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, acho que são os três principais SGs. E outros dois um pouco mais ousados que eu diria aí para vocês. A gente tem o SG do Inter, tá? O São Paulo é um time visitante, é muito fraco mesmo fora de casa, 0,6 gols marcados só pro jogo. O Inter não vive um bom momento nos últimos 10 jogos do campeonato. É o time que está com pior desempenho aí, né? Tem tido dificuldades, mas deve voltar a usar o time titular, né? Porque a Libertadores vai ficar mais longe. Vai ter tempo de recuperar seus jogadores aí com essa parada. Então, deve vir com o time bem titular, acho que é favorito contra o São Paulo. E tem um SG legal. E eu gosto do SG do Bragantino, tá? Pô, enfrenta o Grêmio, que é um time forte, Luizito Soares, o time se acertou. Por isso que eu acho que é um SG bem ousado ali. Tá na mesma categoria do Bahia na última rodada. Mas o Bragantino em casa é um time que vai muito bem defensivamente, né? Nos últimos 6 jogos só tomou um gol e foi de pênalti pro Vasco, né? Então, é um time que tem tido uma defesa bem sólida ali. Então, ficaria nesses 5. A gente tem os outros jogos interessantes, né? Vasco e Fluminense. O Vasco é um time que vem se acertando aí no campeonato, vem melhorando o desempenho. O Payet deve ser titular nesse jogo. O Fluminense é um time que fora de casa tem muitas dificuldades, é um visitante muito frágil, né? Vocês têm a média de 1,8 gols sofridos por jogo, tem dificuldades. A gente tem confrontos de times que estão mais para baixo na tabela, Cuiabá e América Mineiro. América Mineiro toma muito gols, a gente vai falar de uma peça interessante. E a gente tem o jogo do Atlético Mineiro e Botafogo. Lembrando que vai ter jogos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? Vários dias, então a gente vai ter que ficar de olho nas informações. Mas a gente vai ter o confronto do Paulinho e do Tiquinho Soares, vocês vão ver que são nomes interessantes para a gente pensar aí, né? Então, passei os confrontos aqui que a gente tem na rodada, um destaque sobre eles, acho que é interessante, a gente vai falando um pouco sobre as posições. A gente volta a falar sobre isso, né? Mas, enfim, essa é a nossa análise que a gente faz aqui. E quando a gente fizer o vídeo de atualização lá mais para frente, a gente reforça quais são os melhores SGs, né? Mas é isso, vamos falar das dicas por posição aqui. Ah, pessoal, lembrando, esse material aqui, que é o nosso dossiê da rodada, né? Que a gente tem análise estatísticas, é para quem é membro do canal aqui, né? Aliás, agradecer a todo mundo que virou membro, já passamos dos 13 membros agora, se eu não me engano, né? É, já está até aparecendo aqui em cima na telinha, né? E a gente tá agora, eu vou deixar aqui nos comentários esse link aqui para quem quiser virar membro, R$ 4,99, até mostrando aqui, R$ 4,99 no mês inteiro, tá? Então, pensando aí que tem umas 4 rodadas por mês, dá mais ou menos R$ 1 e pouquinho aí por rodada, então é bem baratinho. Quem puder ajudar, dá essa força bem grande aqui pro canal e tem um material bem forte de estatísticas aí para ajudar vocês a mitarem, tá? Vou deixar aqui nos comentários esse link aqui para vocês preencherem. E vou deixar nos comentários também o nosso link do grupo do WhatsApp para resenha, daí um grupo aberto para vocês entrarem e conversarem lá, tá? Então, dá aquela moral. Vamos chegar aos 2 mil inscritos aí até a próxima data FIFA. Estamos chegando aí, agradecer a todo mundo. Deixem um like também para espalhar o conteúdo para mais gente, tá? Mas é isso, vamos que vamos para as dicas por posição, tá? Então, vamos começar pelo goleiro aqui, tá? E aí, claro, a gente tem que focar nos melhores SGs. Por exemplo, eu sei que o pessoal vai pensar aí de cara no Everton do Palmeiras, tá? É, eu não sei se. O Everton, claro, é um nome legal para SG. Ah, mostrando aqui o cartão do FC Brasil, vários jogadores suspensos aqui. Aliás, recomendo vocês filtrarem aqui pelos suspensos, vocês vão ver que tem várias peças importantes que a gente não vai poder escalar. Mas enfim, um destaque que eu faço sobre o Everton aqui, vocês sabem que eu gosto de usar bastante o cartão do FC Brasil como uma fonte de estatísticas interessantes para a gente, é o seguinte: o time do Goiás é um time que finaliza muito pouco, tá? É um SG ok para rodada, um SG bom, né? Ok não, um SG bom para rodada, mas o Goiás tem uma média baixa de finalização aí, né? Nos últimos 5 jogos foram 8 finalizações, então o Everton vai ser aquele goleiro que se pegar o SG vai fazer 2 pontinhos aí, não me agrada tanto. Quem me agrada muito para rodada é o Matheus Cunha do Flamengo. Primeiro que ele é um goleiro que tem uma média de defesas muito alta, é o goleiro que tem melhor média de defesas, né?
no campeonato, já são 74 em 18 jogos. E um detalhe interessante, eu fui olhar lá no Footstats, que é um site que traz bastante estatísticas também sobre futebol aqui, é, olhando pelas finalizações, o time do Atlético Paranaense é o quarto time que mais finaliza, então é o time que finaliza bastante aí, média de 15 finalizações por jogo, e o Flamengo é o segundo time que mais sofre finalizações, né? Então toma muita finalização. Pô, isso é ruim, quer dizer que o time tem chance de tomar gol. Mas quer dizer que o Matheus Cunha deve fazer ali umas 4, 5 defesas no jogo tranquilamente, tá? E eu acho que tem um potencial de SG, como vocês viram ali. O Flamengo só tomou 6 gols aí jogando como mandante, então é um cara com potencial de SG e com potencial de defesas. Então, eu gosto muito de goleiros que combinem esses dois potenciais. Nosso goleiro aqui, no nosso esboço aqui, vai ser o Matheus Cunha do Flamengo, tá? Outros goleiros interessantes, além do Everton e do Matheus Cunha, a gente tem o João Ricardo, tá, do Fortaleza, como eu falei, é um SG legal para rodada, mas o time do Corinthians finaliza muito pouco também, é muito parecido com o Goiás, tem finalizado muito pouco, não fico tão seguro com ele. A gente teria, por exemplo, para defesa, pensando em defesa exclusivamente, um Lucas Perry do Botafogo, o Galo finaliza muito durante todos os jogos aí, o Galo finaliza bastante, muito por causa do Hulk, do Paulinho ali, então o Lucas Perry é um goleiro mais ousado pensando em defesas. Outro goleiro pensando em defesa, que eu vou mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil, para a gente fechar o nosso top 5 aqui, Léo Jardim do Vasco, tá? É um goleiro que tem feito bastante defesa nos últimos jogos. E olha o Fluminense. Nos últimos 3 jogos, finalizou 7, 6 e 4 defesas. Média muito alta de defesas e tem tido dificuldade para fazer gols. Léo Jardim, clássico, né? Mais pegado, pode ser um nome interessante aí para apostar, tá? Então, esse é o nosso panorama sobre os goleiros. Claro, pensando no SG, o Everton é interessante. O João Ricardo também, mas potencial de defesa menor. Eu gosto muito do Matheus Cunha aí, pensando num jogo que o Flamengo ele vai ser mais exigido e com potencial de defesas. E aí, mais ousados, pensando exclusivamente em defesas aí, né? O Léo Jardim e o Lucas Perry do Botafogo podem ser nomes interessantes para a rodada, tá? Eu ficaria realmente com esses aí, talvez um Cleiton aqui também pensando no SG, mas é isso, né? Pensando nas defesas aí para a rodada, tá? É, Pensando aqui nos zagueiros que a gente tem para a rodada aqui, aí sim, eu já acho que a gente tem uma dobra interessante aqui do Palmeiras, tá? Com Gustavo Gomes e Luan. Luan que tem tido uma participações ofensivas legais no campeonato. Ele já tem um gol e já tem uma assistência também, inclusive no último jogo contra o Cuiabá. Ele deu assistência para o gol do Veiga, né? Então o Luan tem tido até uma média, se eu não me engano, melhor do que a do Gomes, né? Se a gente olhar aqui, média de 3,71 pro Gomes e de 4,07 pro Luan. O Palmeiras tem um potencial de SG, é um time sempre muito forte na bola aérea ofensiva. E eu gosto sempre de falar, né? Aqui olhando o Footstats, da perda de posse de bola, né? O time do Goiás ali, o Anderson Oliveira, o Alano do outro lado, o João Magno, são caras que perdem bastante a posse de bola. Então o Palmeiras vai ter potencial de desarmar com os zagueiros e potencial da bola ofensiva. Eu gosto muito dessa dobrada, tá? Pô, não quero dobrar a zaga do Palmeiras, tá? Quem você indica? Tá, então eu vejo alguns outros nomes interessantes. Vou destacar aqui para vocês no Cartola FC Brasil. Eu gosto muito do Léo Pereira, do Flamengo. Lembrando, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu dou uma olhadinha assim. Eu gosto muito do Léo Pereira, do Léo Ortiz do Bragantino, tá? Acho interessante para a rodada. E um nome mais fora da curva aí, eu gosto bastante do Titi do Fortaleza, tá? Tanto ele como o Brito podem ser nomes interessantes aí para a rodada, tá? O Titi, novamente, pensando no SG, o time do Corinthians também tem pontas muito rápidas, que perdem bastante a bola, tem um potencial legal para a rodada, tá? O Titi do Fortaleza. Léo Ortiz, pessoal, nome muito legal, bem fora da curva aqui, ó. Se vocês olharem, o Grêmio tá sendo muito ponto de desarme para zagueiro, ó. No último jogo aqui contra o Santos, foram 8 desarmes para zagueiros. Contra o time do Vasco, foram 8 desarmes para zagueiros, então vocês veem que tá uma média bem alta aí de desarmes. E o Léo Ortiz é um cara muito seguro em casa, né? 7,1, 3,1, 7,9. Para zagueiro ali gerar 2, 3 pontos de média básica, com esse time do Fortaleza, do Bragantino, muito sólido em casa, é um cara interessante para a gente pensar aí na rodada do Léo Ortiz, né? E para finalizar, além dos dois do Palmeiras, do Titi e do Léo Ortiz, eu gosto muito do Léo Pereira, tá? É um cara que em casa tem uma média muito alta, média de 8,01, vai muito bem na bola aérea ofensiva, é um cara que tem seus designs já 28 em 19 jogos, né? É um cara interessante. Verdade que o time do Atlético Paranaense não tem cedido tantos pontos para zagueiro, mas pelo que ele vem conquistado, tá difícil de escalar a posição de zagueiro. É um nome interessante, sim, para a gente pensar aí na rodada, tá? É, Além deles, meio complicado aqui de pensar. A gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se a gente acha alguns, principalmente bom e barato para vocês. Teria um mercado aí do Internacional, um cara um pouquinho mais baratinho que pode ser interessante.
Talvez um Robson Bambu, que vem jogando como lateral direito, pode ser legal. Real já mais complicado, né, pessoal? Mas eu ficaria nesses zagueiros aí mesmo que eu comentei, tá? Vamos agora para o lateral. Vocês sabem que para o lateral eu gosto de olhar muito um quesito interessante, né? Eu gosto de olhar muito a perda de posse de bola. A gente vem aqui no Footstats por jogadores. É muito interessante que eles trazem a perda de posse de bola por jogadores. Daqui a pouco a gente passa para o meio para ataque, que eu sei que é onde vocês ficam mais curiosos, mas lateral também é uma posição importante aqui do game, né? E aí, eu gosto de olhar a perda de posse de bola porque ela vira desarme, né? Um cara que perde muita posse de bola, por exemplo, Bruno Rodrigues, John Arias, Gabriel Peck, são caras que perdem a posse de bola e vocês veem que eles são caras que geram muitos desarmes para o adversário, né? Então, eu sempre dou uma olhadinha aqui e venho no Joga 10 News, que também é um site que eu recomendo para vocês, e vejo, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o time do Inter. Será que o Rodrigo Nestor perde muita posse de bola? Se sim, o Busto seria um cara interessante para a gente escalar, né? E eu vou fazendo esses cruzamentos para a gente olhar. Aqui eu trago um resumo, claro, para vocês. No nosso dossiê, a gente traz os 3 jogadores de cada time que mais perdem a posse de bola. Trazendo um resumo para vocês, eu gosto muito do Juninho Capixaba nessa rodada, tá? Primeiro que ele é um cara muito regular sempre. Já são 11 jogos passando de 6 pontos. O cara tá on fire aí. Daqui a pouco o cara vai alcançar o Marlon de média aí, né? Um cara muito regular e que também finaliza bastante, cobra algumas bolas paradas. E o time do Grêmio sai de muito design pro lateral esquerdo, né? O Bitelo caía por ali. Agora o João Pedro é um cara que tá avançando bastante, perde muita posse de bola. Juninho Capixaba é um cara bem interessante. Vai ser nosso primeiro nome que a gente vai escalar. E os nomes do Palmeiras, Eduardo, o que você acha? Então, eu acho que é interessante, tá? Como eu falei, o Anderson Oliveira e o Alano são caras que perdem muita posse de bola. Se a gente olhar aqui no Goiás, tá? Para trazer isso para vocês, o Anderson Oliveira é um cara que perde muita posse de bola, então tanto o Piquerez como o Mike o Marcos Rocha são interessantes, mas eu gosto muito, muito mesmo, de uma apostinha no Mike do Palmeiras, tá? Por quê? Porque o Mike tá jogando como ponta aí, depois da lesão do Dudu. Vamos ver se mantém assim, né? Mas com a lesão do Dudu, o Mike tá jogando como ponta, então é o cara que vai ter possibilidade de participar ofensivamente e de SG, né? Eu tô com um receio aí de que eu acho que ele não vai jogar como ponta, tá? Vamos ver se a gente confirma essa informação, mas eu acho que o Abel, depois do meio de semana, vai tentar escalar o Endrick e o time vai ser formado com Endrick, Rony e Arthur. E aí o Mike perde esse potencial. Mas acho que os dois são interessantes, assim como o Juninho Capixaba. E o Marlon também é um cara interessante, mas eu quero trazer uma peça diferenciada para vocês, que é o Bruno Pacheco aqui do Fortaleza, tá? Se a gente olhar aí na última rodada do Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras aí, o Piquerez e o Marcos Rocha aqui do Palmeiras, os dois fizeram muitos desarmes, tá? O Piquerez fez 5 desarmes e fez 10,7 e o Marcos Rocha fez 4 desarmes, né? Então, assim, o Corinthians é um time que os dois pontas vão muito para cima, perdem muita posse de bola, e aí a gente tem tanto o Bruno Pacheco como o Tinga, tá? Eu prefiro um pouco mais o Bruno Pacheco, que é um cara mais ofensivo, né? No último jogo que ele jogou em casa contra o Santos, fez gol, foi muito bem ofensivamente, né? Um cara que tem um teto mais alto, um gol e 36 desarmes. Mas como eu falei, o Tinga também seria um cara interessante, tá? O Tinga vem de ótimas pontuações jogando em casa. Se vocês verem, são 5 jogos acima de 6 pontos em casa. Então, é um cara interessante ali. Do lado dele cai o Wesley, que também vai bastante para cima, interessante para a rodada, tá? Os dois são legais. Então, Marlon, Juninho e Capixaba, os dois Fortaleza, os dois Palmeiras. Para finalizar aí também um Wesley seria interessante aí do Flamengo, né? Pensando no SG do Flamengo. Mas por enquanto eu quero fazer uma apostinha aqui no Bruno Pacheco, tá? Um cara mais ofensivo e eu fecho assim. Acho que uma dobradinha do Palmeiras é interessante. 3 nomes também são válidos, tá? Do Palmeiras não seria loucura, não. Mas eu vou só com 2 aqui no nosso time. Quero ter uma peça do Fortaleza, uma peça do Bragantino, uma peça do Flamengo, que são esses dias que eu enxergo interessante para a rodada, tá? No meu técnico vai ser o Abel Ferreira, acho que esse sim é o principal favorito da rodada. A gente acaba até triplicando o Palmeiras, né? A gente sabe que o técnico é um cara que vai interessante para a gente conseguir ter uma peça defensiva ali, né? Se ele segura SG, a pontuação dele vai lá para cima. Então, Abel Ferreira do Palmeiras, assim, a gente fecha o nosso sistema defensivo, tá? Vamos passar direto para o ataque, eu sei que vocês ficam mais curiosos. E eu já quero falar de 2 nomes aqui interessantes para a rodada, tá? Que são Tiquinho Soares e o Paulinho do Galo, tá? E aí eu quero trazer para vocês um site, outro site, né? Vocês sabem que eu trago bastante estatística para vocês, porque eu acho que é minha função aqui, né? Eu gosto de trazer estatísticas de futebol. É, o Tiquinho Soares voltou, e esse site, Football Reference, traz estatísticas de tudo quanto é lugar, de Premier League, de todos os lugares. Eles trazem por jogador, e eles trazem qual é o jogador que mais cria chance de gol no campeonato. E o Tiquinho Soares
mesmo depois de ficar uns 4 jogos aí sem jogar 5, né, se eu não me engano, ele ainda é o cara que mais gerou chance de gol no campeonato, ainda é o artilheiro do campeonato, né? O Tiquinho Soares viu uma fase inacreditável, voltou aí contra o Flamengo, não participou de gol, mas é um cara sempre muito perigoso, né? Então, Tiquinho Soares muito forte. E aí, eles trazem uma outra estatística, que é o cara que mais criou chance de gol, desconsiderando o pênalti. Porque, claro, o pênalti é uma chance de gol muito alta. Tirando o pênalti, o cara que mais criou chance de gol no campeonato é o Paulinho do Galo, tá? Inclusive, o Paulinho é o cara que tá com melhor média nos últimos 5 jogos do Brasileirão. Um enfrenta o outro. Você acha que vai escalar algum dos dois, Eduardo? Acho que vale os dois, tá? Eu tô bem em dúvida se eu vou escalar um deles aqui no nosso time. O Galo é um time que tá muito forte defensivamente, tá? Então eu ficaria com medo de escalar o Tiquinho. E claro, o Botafogo é o líder do campeonato, acho que foi só uma derrota, um mandante muito forte, né? Então, pelo que o adversário vem cedendo, eu fico um pouco receoso. Mas pelo que eles produzem, muito forte na rodada aí, tanto Paulinho como Tiquinho Soares, tá? Mas eu quero começar escalando um cara no meu time, que é esse homem aqui, ó, o menino maluquinho Deivinho, tá? E é interessante pra gente falar, ele é o terceiro cara que mais cria chance de gol, desconsiderando o pênalti, e considerando o pênalti, porque ele também é cobrador de pênalti, é o cara que mais cria chance, é o terceiro que também cria mais chance de gol. Então, é um cara muito forte, e diferente do Tiquinho e do Paulinho, ele tem um jogo super favorável, o Deivinho, né? Se a gente olhar aqui, ó, vamos pegar o Deivinho aqui no Cartola FC Brasil, enfrenta o time do América Mineiro, que é um time que toma muito gol de atacante, é a pior defesa do campeonato aí, toma sempre muito gol, né? E assim, vocês veem, vários atacantes mitando contra o time do América Mineiro, uma recorrência muito alta. Deivinho, para mim, é quase unanimidade na rodada, um nome muito forte, tá? Outro nome que eu gosto aqui para rodada é o Robson do Curitiba, tá? Uma aposta bem ousada para vocês aqui. Robson do Curitiba, se a gente olhar as pontuações dele em casa, vem de 3 jogos fazendo gol e sempre tirando muita média básica. Aqui, ó, contra o Inter, não participou de gol e fez 8,6. Aqui contra o América Mineiro, além do gol, fez mais 8,1 de média básica. E enfrenta o time do Bahia, que toma muito gol de atacante também, tá? Então, Robson seria um cara interessante pra gente escalar aí na rodada, tá? É... Então, e eu gosto muito do Vegete também do Vasco, tá? Em frente ao Fluminense também é outro time que toma muito gol de atacante. Eu falei, né? Todo jogo o Fluminense toma pelo menos 2 jogadores participando de gol. E o Vegete, de 5 jogos que ele fez, em 4 ele passou de 10 pontos, né? Então, de 9 pontos, se eu não me engano. Então, vem numa fase muito boa, finaliza muito bem. É um nome bem interessante para rodada. E claro, um cara que não dá para deixar de fora, Marcos Leonardo, tá, pessoal? Um caso, um cara muito massacrante, sempre faz muito gol aí, né? Jogando em casa. Nos últimos 4 jogos em casa, se eu não me engano, ele tem 7 gols, é uma média inacreditável frente ao Cruzeiro, que nos últimos 3 jogos tomou 7 gols do time do Cruzeiro, né? Então, Marcos Leonardo é difícil deixar de fora, para mim, Marcos Leonardo e Davinho muito fortes, tá? A terceira vaga, como eu falei, você pode ir optar aqui por um Paulinho ou Tiquinho Soares, que são caras muito fortes, mas o confronto é mais difícil, ou você pode optar por um Vegete aí, ou por como eu comentei, o Robson aqui interessante para rodada, tá? Caras fortes que tem um confronto favorável. Tem os caras do Palmeiras aqui, o Rony e o Arthur, né? O time do Goiás não tem cedido tanto ponto para atacante, tá? E o Rony e o Arthur não viu um momento, não vou escalar nenhum dos dois. Muita gente tá escalando os dois aí, eu acho que é furada na rodada. Furada não. Pode ser que eles vão bem aí, né? Porque o Palmeiras é favorito, mas eu não gosto tanto assim para rodada, tá? Para fechar o nosso ataque aqui, passei várias opções para vocês. É, eu quero fazer uma apostinha ousada no Vegete aí do Vasco, tá? Acho que esse clássico tem tudo para ser um jogo de gols. E a gente forma um ataque bem diferente aqui, sem os medalhões. Mas eu gosto muito desse ataque, tá? 3 peças bem diferentes aqui. Vocês sabem que eu não me guio assim por medalhão, por cara que tá no mais escalados. Eu vejo as estatísticas e escalo, tá? Eu acho que são 3 caras com estatística muito boa para a rodada. Vai ser assim o nosso ataque. No nosso meio de campo, Veguinha, é o seguinte, Veguinha tá no time e é capitão. Não tem conversa. Palmeiras é super favorito. O Goiás, diferente do ataque, que não cede tanto ponto para atacante, para meia, cede ponto adoidado para meio de campo, tá? O time do Goiás. E o Veiga, de uma fase inacreditável. Ah, mas zicou contra o Corinthians. Pô, era um confronto bem equilibrado. Ele vinha de 5 jogos participando de gol. E num confronto difícil, ele gerou 4 pontos de média básica, codor de pênalti, bola parada, falta, finaliza de qualquer lugar, fez golaço aí contra o Vasco. Veiguinha é capitão sem conversa. Outras vagas do meio, o meio tá bem aberto também. E eu vou começar passando um outro nome muito bom das estatísticas. Fernando Sobral, tá? Acho que o Ranieri também seria um cara legal. Mas olha isso. O time do América Mineiro cede muito ponto para atacante e muito ponto para meia também, ó. Arias 10,9, André 5,3, Cauli 17,5, Rezende 9,9, Vitor Hugo 11,6,
Marcelinho Moreno 5,8, Zarate 7,4, enfim. Recorrência absurda, dados muito bons. E olha o Sobral em casa, ó. 6,41 de média jogando em casa nos últimos 5 jogos. 5,6. Participa de gol, já tem um gol e 2 assistências. É um cara que chega mais à frente, desarmador também. Sobral, monstro do Cartola, tá? Desde o tempo de Ceará. Vai estar no nosso time aqui o Fernando Sobral, tá? Acho que dá para fechar aqui. A gente poderia fechar com o Zé Rafael, tá? É um cara interessante para a rodada. Mas o Zé Rafael é muito mais forte fora de casa, né? Ele não é tão forte jogando em casa. Mas que daria para fechar com ele, porque o Goiás tem cedido bastante ponto. Mas eu tô numa dúvida. Então, a gente falou do Veiga, do Zé Rafael e do Fernando Sobral, 3 nomes. Eu tô numa dúvida aqui entre o Arias do Fluminense, tá? E o Jean Lucas dos Santos, tá? O Jean Lucas que tem tido boas pontuações em casa, enfrenta o Cruzeiro que tem cedido bastante ponto para meia, tá? Cadê o Jean Lucas aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha no Jean Lucas? Nos 3 jogos que ele fez em casa, sempre gerando muita média básica, enfrenta o Cruzeiro que, ó, contra o Grêmio, vários meias mitaram contra o Grêmio, contra o Palmeiras, o Rafael Veiga deu assistência, contra o time do Atlético Paranaense, Fernandinho fez gol, o Orediano fez 5,4, então tem uma recorrência muito alta. Eu acho que aqui já fica muito ousadia, porque a gente estaria dobrando o Cuiabá e dobrando o Santos, que não são times tão fortes assim. Então, eu quero escalar o. Eu tô pensando muito no Arias, que é um cara que tem uma média básica muito forte, sempre gerando muita média básica. E eu tô numa dúvida grande com o Zé Rafael também, tá? Um cara mais regular, né? E de outros nomes que a gente teria, talvez os meias do Grêmio aí, que são sempre muito fortes. Emanuel Martins vem tendo ótimas pontuações aí, tá? Mas eu acho que o jogo entre Vasco e Fluminense, vai ser um jogo muito bom, tá? Estreia do Payet, Fluminense do Diniz ali, vai voltando da seleção, um time que joga muito bem o futebol ali, né? Então, eu gosto bastante. Eu vou apostar que vai ter gol pros dois lados e vou com Arias aqui no meu time, tá? Como eu falei, acho que o Zé Rafael também seria um ótimo nome aqui. A gente tem o Jean Lucas interessante e a gente fechou nosso time assim. Então, assim, como eu falei, pessoal, para vocês, fechar o time do Palmeiras, acho que é preguiça, tá? A gente tem opções boas de outros times. O Goiás vive um ótimo momento no campeonato desde a rodada 14 que não perde, tá? O Palmeiras também vive um bom momento. Tem que ver também que o Palmeiras tem vários jogadores que foram para as seleções, Gustavo Gomes, Piquerez, o próprio Rafael Veiga, então vamos ver como é que vai ser montado esse time do Palmeiras, tá? Mas tá assim escalado o nosso time. Aqui vocês sabem, a gente foca nas estatísticas, tá? Não tem conversinha de, é mais escalado, não sei o quê, tá? E assim a gente tá dando certo. Vamos na nossa meta dos 1.500 pontos. Quem curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no canal, ajuda demais, deixa aquele like. Comenta aí também quem vai ser sua aposta para a rodada, tá? Eu falei do Veiga de capitão, mas vocês viram que as estatísticas pro Deivinho aqui, a apostinha na rodada é legal. As estatísticas pro Marcos Leonardo também são muito boas para a rodada, tá? Para quem quiser se diferenciar, apostar num capitão aí diferente, tá? Também show de bola, tá, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Segue o canal aqui, porque a gente vai trazer mais conteúdo até lá. A gente deve trazer conteúdo na sexta aí para vocês. Vamos ver se a gente traz conteúdo aí também de Liga Tiro Curto, né, da seleção brasileira. E com certeza lá na terça a gente vai ter nosso vídeo de atualização, tem a live de quarta-feira. Conteúdo legal para vocês, tá? Até a próxima. Falou!